Olá, damos as boas-vindas a você. Mais um Repensar que se inicia. E hoje o nosso destaque vai para um tema bastante interessante para quem gosta de estudar. Nós vamos falar sobre esse livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal. Estamos aqui com seu autor, que é Paulo Henrique de Figueiredo. Paulo, você já é amigo, né, Paulo? Já sou. Você já é amigo, né? Mas é sempre uma alegria poder conversar e assim, aprender um pouquinho mais, porque aqui a gente tem pouco tempo, mas esse pouco tempo você aproveita bem, então eu acho que é interessante, né? Mesmer, eu vou fazer a pergunta para você que meu marido fez, para começar. Tá, ele falou, o que é Mesmer? O que é Mesmer? Boa pergunta, né? Não é o que é Deus, também é o que é Deus, o que é O que é Deus? Mesmer, né? O que é Mesmer? O que é Mesmer, né? Mesmer é um médico, do que depois se tornou a Alemanha, a região onde nasceu. Ele chama-se Franz Anton Mesmer. Ele teve uma vida que era improvável. Certo. Se você conhecesse ele na infância, nunca seria o que ele foi. Porque ele vem de uma família muito simples, numa época que era antes da Revolução Francesa, que você sair de uma situação de simplicidade e pobreza e ganhar uma situação de conhecimento, destaque, estudo, era quase impossível. Quase impossível. Muito difícil. Hoje ainda é, né, Paulo? Então, imagina naquela época e lá numa aldeia na Alemanha. A diferença foi a seguinte, o pai dele era professor, cuidava da área de caça do bispo de Constança, que é aquela região na beira do lago Bodensee, né? E ele viu a esperteza de Mesmer, uma criança ali que se destacava. Ele tinha uma visão já diferenciada, né? Isso, muito interessada pelos estudos, né? E aí ele patrocinou a educação de Mesmer. Certo. Então Mesmer foi educado pelos jesuítas, depois fez música, depois foi fazer universidade. Ele foi fazer a Universidade de Direito, fez a de Filosofia inteira, e depois parou a de Direito e foi fazer Medicina. Ou seja, como se estudava, né? Estudou muito. Muito, né? Ele conhecia todas as línguas mortas, conhecia profundamente música, depois se tornou amicíssimo da família de Mozart. Tem uma passagem interessantíssima, que Mozart, o pai dele, foi para Viena, porque Mesmer, nessa trajetória de estudos, acabou se tornando um médico mais famoso de Viena. Sim. Se formou na universidade, se casou com uma mulher que era muito rica e vivia numa mansão em Viena. E lá que ele começou os seus estudos do magnetismo animal, como proposta de reformulação da medicina, em Viena. É interessante que na casa dele se hospedou o pai de Mozart, que queria levar o filho à ópera de Mozart, a primeira ópera dele lá. Estava tudo acertado. Né? E quando um dia ele chega na casa de Mesmer, ele fala, Mesmer, cancelaram a apresentação do meu filho dizendo que ele era muito novo para a ópera de Viena. E ele falou assim, não, a sociedade de Viena vai ver Mozart na minha casa. Que então a primeira apresentação de uma ópera de Mozart foi na casa de Mesmer em Viena. Mas também é um espírito diferenciado, né, Paulo? É uma pessoa que veio com uma série de condições apropriadas para a obra que ele ia realizar. Então, quando ele começou as pesquisas de medicina, e ele era um grande estudioso, na época usavam-se remédios muito prejudiciais. Né? Das práticas mais comuns era tirar sangue da pessoa. Isso. Como imaginando que ou era um sangue ruim, mas isso é uma prática absurda. Né? Uhum. Eles provocavam bolhas na pele da pessoa para tirar aquele líquido amarelo da bolha, como também se estivesse ajudando o corpo a sarar. Ou seja, intervenções no organismo, ingestões de remédios muito prejudiciais, muitas vezes até sem saber o porquê. Então eram tradições centenárias, muitas delas, e totalmente equivocadas. E Mesmer pensou assim, poxa, toda a ciência está evoluindo. Ele estudava física, conhecia Newton. Ele falou assim, o mundo está em vias de mudar, e nós estamos presos a práticas tão absurdas, antigas, é necessário uma revolução na medicina. É um precursor, então. E ele percebeu um fenômeno que foi o seguinte, quando ele tratava de pessoas feridas na guerra, quando ele dedicava o seu olhar e atenção para o paciente, estancava hemorragia em muitos deles. E ele começou a perceber que essa atenção, essa sintonia dele com o paciente era a causa
daquilo. E ele começou a estudar esse fenômeno. E ele percebeu, então, a seguinte questão. A ação dele, que depois ele acabou reduzindo, ele experimentou várias coisas, mas ele percebeu que era uma ação de sintonia dele com o paciente, e estudando medicina com muita profundidade, ele foi recuperar lá de Hipócrates, que foi o pai da medicina, o grego, o seguinte conceito: o médico não cura ninguém, os remédios não curam o indivíduo, o indivíduo se cura a si mesmo. Então ele descobriu e retomou o conceito que ele definiu e recuperou como sendo vis medicatriz naturae. Há uma força natural no nosso organismo no sentido de voltar ao estado de equilíbrio. Que maravilha. E aí ele fundamentou toda a sua proposta de reformulação em medicina no seguinte: nós temos que reunir todos os esforços e as condições para que o indivíduo possa se recuperar. O organismo do indivíduo reencontre o estado de equilíbrio que é a saúde. Então, essa coisa que eles hoje usam de uma terapia holística, é isso, mais ou menos? Ou ainda é além disso, Paulo? É além disso, porque mais à frente ele descobriu que você fazendo os passes, que era no sentido... Porque ele percebeu o seguinte: estudando a doença do indivíduo, tem uma série de sintomas. Sim. Parte desses sintomas vão evoluindo, mas no sentido da cura. Por exemplo, a febre, ela é salutar. Isso, é um instrumento do corpo. Ela está te avisando de alguma coisa. Isso, e ela ajuda, com a alteração da temperatura do organismo, a evitar o desenvolvimento dos micro-organismos que o invadiram. Porque eles não conseguem se multiplicar na mesma velocidade numa temperatura diferente do que é natural do organismo. Então, o que o Mesmer percebeu? Quando ele fazia o passe, alguns desses sintomas se agravavam. No sentido de que você fazia o corpo mais rapidamente se aproximar da cura. Certo. Então ele fez todo um estudo profundo dos pacientes, da evolução dos sintomas, percebeu o quanto isso ia mais rápido num e outro que ele fazia com tratamento e no outro que ele não fazia, ele percebia que os sintomas iam mais lentos, né? É até interessante a gente frisar que um pouco mais à frente, mais ou menos na mesma época, essas mesmas ideias foram recuperadas por Hahnemann. Isso. E na homeopatia. E você vai contar daqui a pouco. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouco mais sobre Mesmer. Até já. Aqui é bom porque assim, ó,